Bíblia diz, põe-te em pé que eu falarei contigo. Vamos ficar em pé para ler a Bíblia Sagrada, vocês estão cansados? Depois da mensagem, nunca mais vocês vão sentar na hora de ler a Bíblia, viu? Pastor, mas isso não é coisa de religioso? Eu pensei que era. Mas tem coisas que são bons costumes. Não pode mudar, né? Vamos ler a Bíblia Sagrada. Gênesis 4, versículo 1. A religião de Caim. Diz assim: E aconteceu, e conheceu Adão e Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim, e disse: Alcancei do Senhor um varão. Então Caim não era filho da serpente, nem era filho do diabo, como muita gente prega. Tá bom, viu, gente? Eva não disse: alcancei do diabo um filho, nem da serpente. Alcancei do Senhor um varão. E teve mais a seu irmão Abel, e Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Preste atenção no texto. Caim trouxe uma oferta ao Senhor. Agora olha a diferença no versículo 4. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Interessante. Viu a diferença de uma oferta para outra? Você viu? Leia o versículo 3 de novo. Caim trouxe uma oferta. Acabou. Agora o versículo 4. Abel preparou. Ele não só trouxe uma, mas ele trouxe do melhor. Dos primogênitos ele preparou a gordura, o melhor do melhor. Aí está uma diferença muito grande, né? Prosseguindo o texto. Mas para Caim e para sua oferta não atentou. Irou-se Caim fortemente e descaiu o seu semblante. E o Senhor disse a Caim: por que tirastes? E por que descaiu o teu semblante? Se fizeres bem, não haverá aceitação para ti. E se não fizeres, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Versículo 8. E falou Caim com seu irmão Abel. E sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra seu irmão Abel e o matou. 9. E disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? E ele disse: não sei. Ô irmão, Deus é tão bondoso, né? Olha a prepotência de como um camarada está falando com Deus. Sou eu o guardador do meu irmão? E disse Deus: o que fizestes? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. E agora maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Quando lavrares a terra, não te dará mais a tua força. Fugitivo e vagabundo serás na terra. De onde surgiu o vagabundo aqui, ó? Então disse Caim ao Senhor: é maior a minha maldade que a que eu possa ser perdoado. 14. Eis que hoje me lanças fora da face da terra, e da tua face me esconderei, e serei fugitivo e vagabundo na terra. Olha ele se fazendo de vítima. E será que todo aquele que me matar, me achar, me matará. Agora olha a graça de Deus se manifestando já no Gênesis, né? O Senhor, porém, disse-lhe: portanto, qualquer que matar a Caim 7 vezes será castigado. E o Senhor colocou um sinal em Caim para que ninguém o ferisse quando o achasse. O Senhor fale conosco essa manhã, que não seja eu quem fale, mas que seja o teu Espírito, nos instrua, nos ensine, que nós possamos crescer em graça e conhecimento, em nome de Jesus. Amém. Tenha bondade, irmão. Aleluia. Poucas pessoas conhecem ou falam um pouco sobre esse tema, sobre Caim e sobre Abel. Sobre Abel não há muito o que falar. Abel foi assassinado. Caim continuou vivo. Porém, há muitos questionamentos sobre
por que Caim matou Abel, ou por que Deus rejeitou Caim e aceitou Abel, se Deus não faz acepção de pessoas. A questão que nós encontramos aqui é culto. Lembre-se, Caim e Abel foram convidados para irem a um culto. E o que mais me assusta é que o primeiro assassinato acontece em um culto. Ambos iam num culto, ambos iriam adorar o mesmo Deus, obedecendo às mesmas diretrizes do Senhor. Eu já tinha feito muita pergunta ou muitas perguntas sobre esse questionamento que eu gosto de chamar da religião de Caim. Por que Deus atentou para Caim, para Abel, e não aceitou a Caim? Um dos pontos interessantes a serem notados aqui é que um promove um culto a Deus e é aceito. O outro promove o mesmo culto a Deus e é rejeitado. A primeira coisa que eu aprendo aqui é que Deus não aceita todo culto. A segunda coisa que eu aprendo aqui é que não é tudo que a gente faz para Deus que Ele aceita. Isso é fato. Eu não sei se você se lembra na história de Davi, quando Davi construiu um tabernáculo em cima do cume do monte, e a arca do Senhor estava em Obed-edom. Então Davi pede que a arca seja trazida. Davi faz uma festa, quando a arca será levada então para o tabernáculo. E eu chamo essa festa de um verdadeiro carnaval, e Deus ama acabar com as nossas festas. Na verdade, Deus gosta demais de fazer isso. Então, quando Davi prepara a arca do Senhor, existe um homem chamado Uzá, que pega a arca, diz a Bíblia, e coloca ela num carro de bois. Você sabe disso? A arca foi feita para ser levada de um jeito. E o que ele faz? Ele quer levar a arca do jeito dele. A arca era carregada com 4 levitas, 2 na frente, 2 atrás, para ser carregada. Então ele coloca a arca num carro de bois, como diz Leonardo Ravenhill. Se fosse em nossos dias, eles iriam pintar a arca, pôr uma caixinha de música dentro dela, subir num carro alegórico e fazer uma festa e chamar isso de celebração. Não é verdade? Eu preguei aqui no Casa de Zadok, eu disse que a nossa ânsia por mudarmos as coisas tem sido a nossa ruína. E isso é a maior verdade que você possa entender. Deus não fez as suas coisas para serem mudadas. A Bíblia diz que eu, o Senhor, não mudo. Tem coisas que não podem mudar. Não é tudo que fazemos que Deus aceita. As coisas de Deus têm que ser feitas do jeito dele e da maneira dele. E o manual para sabermos como Deus quer que as coisas sejam feitas é a Bíblia Sagrada. Na Bíblia se encontra como se faz tudo: liturgias, casamento, batismos, Santa Ceia. E o que a igreja está fazendo hoje é mudar as coisas. Em nome de um evangelho aceitável, em nome de um evangelho mais, como diz o Hernandes Dias Lopes ontem, palatável, tragável. E eu costumo dizer que nós não estamos aqui para sermos aceitos. Se você vem numa escola de profetas, você tem que entender, primeiro, você não será aceito. E não queira ser aceito. João Batista não amou a sua cabeça, por que nós temos que amar a nossa? João Batista conseguiu ficar solto por uma semana em nossos dias. Quantos meses ou semanas ele ficaria vivo? Eu não sei se você se lembra, todos os profetas na Bíblia eram odiados. O nosso grande problema hoje é que nós estamos querendo ser aceitos. E nós não estamos aqui para ser aceitos. Nós estamos aqui para ser pregadores da verdade. Para defendermos essa verdade, não ser queridos, aceitos, ou em nome da reputação agradarmos pessoas. Você não pode querer agradar pessoas. Eu preguei no Zadok e eu disse que você tem que fazer uma escolha entre ser um pregador bíblico e ser gente boa.
Não tem como ser bíblico e gente boa ao mesmo tempo. Na realidade, a Bíblia vai contra o gente boa. Então a história de Caim e Abel, e eu chamo na realidade a religião de Caim, é um nome, um codinome que eu dou para o evangelho moderno. E vocês vão entender por que eu chamo esse evangelho moderno de religião de Caim. Porque analisem comigo. Os dois iam para o mesmo culto, cultuar o mesmo Deus, servir o mesmo Deus, fazer as mesmas coisas. Só que um faz a coisa certa da maneira certa e o outro faz a coisa certa da maneira errada. Tudo que você fizer para Deus da maneira certa vai dar certo. Tudo que você fizer para Deus da maneira errada vai dar errado. Por mais que seja para Deus, por mais que você chame de culto, por mais que você chame de adoração, por mais que você chame de louvor, por mais que você chame de evangelho, se for para Deus, tem um jeito certo de fazer. Tem um jeito certo de pregar a palavra, tem um jeito certo de louvar, tem um jeito certo de cultuar ao Senhor, tem um jeito certo de interpretar a Bíblia. Não é como nós queremos fazer. Então, a igreja que nós vemos hoje, ela pode ser retratada por esses dois irmãos. Um que é aceito e morre, o outro que é rejeitado e continua vivo. Vamos falar um pouco sobre o verdadeiro e o falso culto a Deus. Lembre-se, Caim e Abel iam juntos adorar a Deus, o mesmo Deus. Caim e Abel participavam do mesmo culto ao único e verdadeiro Deus. Caim e Abel estavam fazendo as mesmas coisas ao mesmo Deus. E porque Deus aceitou Abel e rejeitou Caim, se Deus não faz acepção de pessoas? Na realidade, Deus não faz acepção de pessoas, mas Ele faz acepção de duas coisas. Primeiro, Deus faz acepção de fé. Jesus disse: em toda Jerusalém nunca vi homem com uma tamanha fé. Existe sim acepção de fé. Outra coisa, existe acepção de intenções, senão Deus não teria rejeitado Caim. Deus não faz acepção de pessoas, mas Ele faz acepção de intenções e de fé. Isso é importante você entender. Caim é o exemplo do falso culto a Deus. Caim é a prova de que mesmo fazendo as coisas para Deus, não pode ser feito de qualquer maneira. Caim é a prova que se não for da maneira de Deus, não será de Deus, mesmo sendo certo a fazer. Mesmo sendo uma coisa bonita a ser feita. Caim é a prova que as coisas para Deus têm que ser feitas da maneira dele e do jeito dele, porque é para ele. Caim é a prova que Deus não muda, que com Deus não tem um jeitinho de fazer as coisas. Recentemente alguém me mostrou um vídeo e eu fiquei louco, eu brinco, pissuído, do batismo numa igreja moderna em Toboágua. Alguém viu isso? Essa coisa diabólica. Quem viu essa porcaria dos infernos? E as pessoas gritavam: uhul, vai morrer. Irmão, se não fosse trágico, seria engraçado. Aquela multidão de pessoas descendo um toboágua e chamaram isso de batismo. E sabe, é muito mais fácil você olhar para mim nessa manhã e me chamar de religioso, de legalista, do que de bíblico. Na realidade, hoje é o nome que se dá para pregadores que amam a verdade, religiosos, legalistas. Então é comum você ver hoje no evangelho, eu estava dizendo que o último batismo que realizamos na nossa comunidade, eu passei quase esse resto do mês em crise, porque eu realizei, foram muitos irmãos que batizaram, eu realizei o batismo de boné. Você fala: pastor, que besteira. Pode ser para você, irmão, eu fui incomodado, agora você vai questionar que o Espírito Santo me incomodou também? Não pode ser mudado. Parte do cristianismo hoje promove um falso culto a Deus, mesmo sendo ao único e verdadeiro Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Existe uma diferença entre falso profeta
e pessoas equivocadas doutrinariamente. Tem gente sinceramente errada. Sincero, porém errado. Então tem muita gente com déficit de doutrina, com déficit teológico, mas que é um homem de Deus. É sincero, é honesto. Mas há muitos que são falsos. A maior característica de um falso profeta é a bajulação. Romanos 11 diz que se acercam de nós com lisonjas e palavras suaves. A grande característica do evangelho de Caim, ou do falso evangelho, é a bajulação. O profeta prega, o falso bajula. O falso profeta, ele precisa ser aceito, ele vive da reputação e ele tem uma ânsia e uma necessidade de aceitação. Está tudo errado. A verdade tem que ser pregada. E não importa quem doa, você não está aqui para ser aceito. Entenda, irmão? Se você pregar a verdade na sua igreja, eles vão te jogar na cruz. E se você não pregar, eles vão jogar do mesmo jeito. Então eu vou te dar um conselho. Pregue. Não vai mudar nada mesmo. As pessoas vão te deixar se você pregar a verdade, ou se você não pregar, então pregue a verdade. Eu estava pregando, estava até com o nosso pessoal do louvor em Manaus, uma das maiores igrejas da cidade. Haviam mais de 2.000 irmãos e eu comecei a pregar. No meio da mensagem, o pastor pegou o microfone. Pastor, deixa eu dar um anúncio. Como é que mentiu? Pode falar, pastor. Pegou o microfone. Irmãos, eu quero agradecer ao pastor Hernani. A conferência era 3 dias, mas nós vamos terminar aqui hoje, que minha igreja não tem pecado e ninguém vai ficar gritando com o meu povo. O que eu fiz? Fechei minha Bíblia, sacudi o pó e fui embora, irmão. E sabe o que aconteceu? Todo aquele povo saiu quando eu desci do púlpito. O pastor trouxe juízo sobre a sua igreja. E aí, você está pronto? Você está pronto para pregar e perder amigos? Você está pronto para perder reputação? Você está pronto para perder agenda? Você está pronto para ficar mais em casa do que fazendo qualquer outra coisa? Você está pronto de pessoas tomarem sua igreja porque acham que você está exagerando na sua exposição da palavra de Deus? Isso que consiste o ministério profético. Ser solitário. Isso é sério. Se eles aparecem na TV falando de Jesus, mesmo com mulheres seminuas atrás deles, chamam isso de evangelho, e nós vamos falar aqui sobre isso. Os meios justificam o fim? Responda. Então, nós podemos falar de Jesus em um altar pagão, com mulheres nuas ou seminuas dançando atrás de nós, e nós podemos chamar isso de evangelho, que está tudo bacana, com essa unidade, com esse ecumenismo disfarçado de unidade, que eles estão justificando esse evangelho nojento, porco que nós estamos vendo por aí. Eu já não assisto mais programas evangélicos. Eu já falei lá em casa, desliga que eu não quero pecar. Porque senão você murmura, você fala, olha que porcaria que esse cara está falando. Eu não acredito que eu estou vendo uma porcaria dessa. Desliga isso aí em nome de Jesus, que eu fico louco. O Espírito Santo que há em mim fica doido, doido, doido. Não dá para ouvir, irmãos. Isso não é evangelho. Grande parte das coisas que amamos fazer, Deus odeia, Deus abomina. O que você acha de ir em lugares que Deus é rejeitado? Você já foi num culto que você não sentiu nada da presença de Deus? Fui pregar esses tempos numa igreja, falei, Senhor, o que o Senhor quer que eu pregue aqui? Falei, fala qualquer coisa, eu estou aqui mesmo. Pode pregar o que você quiser. Não dá, irmãos. Não dá. Não dá. Nós podemos falar de Jesus de qualquer maneira, contanto que as pessoas ouçam sobre Jesus. Então a Rede Globo abre portas. E aí eu brinquei com alguém esses dias e disse, a Globo se converteu agora. Está tendo oração em línguas na Rede Globo. As pessoas estão cheias do Espírito Santo lá, certo?
Não. Então o que é isso? Nós estamos voltando à história de Constantino, que Constantino criou a frase: se não pode com ele, junte-se a ele. Só que é do nosso jeito. A igreja está se casando de novo. De novo. E sabe, as pessoas estão achando isso tudo muito normal. Está tudo muito bacana. Mas não é evangelho. Nós podemos misturar o santo com o profano. Você se lembra da mensagem do pastor Hernandes ontem? Contanto que na sua boca se aparte o que é impuro. Não pode. Sabe, hoje, irmãos, se mudou inclusive o nome das coisas. Hoje música mundana não é mais música mundana, sabia, né? É música secular. Já não é mais música mundana. Não, ele é cantor secular. É mundano. Não é cantor secular, não, é mundano. Mas antes nós chamávamos de música mundana. Hoje passou a ser o quê? Música secular. Você percebeu que aborto não é mais aborto? Eles mudam o nome das coisas. A criança no ventre não é mais uma criança em Jesus, é feto. Para não nos assustarmos. O pecado hoje não é mais pecado, é doença. Então nós tratamos pecadores como vítimas. E eu quero que você entenda que eles não são vítimas, eles são pecadores. Você não pode vitimizar o pecado na vida de uma pessoa. Eles são pecadores, eles estão indo para o inferno, a ira de Deus está sobre eles, eles estão condenados. Se Deus não fizer alguma coisa, não são vítimas. Mas nós tratamos eles como coitados. Então é comum você ver na igreja: você que está sofrendo, vem. Você que está doente, vem. Você que está com isso, vem. Mas ninguém diz: você que está em pecado, venha. Porque as pessoas continuam a pecar. O pecado não sumiu. O pecado está aí. Mas eu fiz uma pergunta esses dias: aonde foi parar o pecado? Já que hoje, quando se confronta, as pessoas se assustam. Nós estamos tão acostumados a ouvir mentira que quando ouve verdade nos assustamos. É terrível. Uma frase que eu gosto muito de dizer: se você não topar o diabo quando você estiver indo, é porque você está andando lado a lado com ele. Não pode. Lembre-se, Abel é o exemplo do verdadeiro culto a Deus. Mas ele é assassinado pelo falso culto. Abel é o exemplo do verdadeiro evangelho, de como as coisas têm que ser feitas. Eu já vi tantas teorias sobre por que Deus rejeitou Caim, como por exemplo, Deus não é vegetariano. Nada disso. Como por exemplo, Deus não gosta de agricultor. Eu já ouvi de tudo isso. Mas na realidade Deus rejeitou Caim por causa de uma simples palavra, várias coisas. Primeiro, Deus queria que as coisas fossem feitas do jeito dele. Caim, se você fizer bem, você será aceito. Deus deu mais uma chance para Caim. Então Caim estava fazendo a coisa errada. Diga errado. E o que mais me assusta em Caim é o formalismo dele. Caim estava indo. Lembre-se, Caim estava obedecendo. O que Caim estava fazendo de errado? O que Uzá fez de errado? Quando o carro de boi tropeçou, a arca foi cair, Uzá apenas tentou ajudar e ele morreu. Fez nada de errado. O que Caim fez de errado? Não era para fazer um culto? Vou para o culto. Não era para dar uma oferta? Vou dar a oferta. Irmãos, Deus não quer que você faça, Ele quer que você queira fazer. Nós temos muito pão hoje para pouca fome. O que nós não temos hoje não é falta de pão, é falta de fome. Nós temos tudo disponível a cada um de nós. Eu costumo dizer que é o seu nível espiritual que determina os seus referenciais. Eu conheço a vida espiritual de uma pessoa pelo que ela está lendo. Como diz Hernandes Dias Lopes, tem gente que tem uma biblioteca sofrível. E amam pregadores que faz coceiras nos seus ouvidos.
Esse é o nível espiritual de grande parte das pessoas. Aquilo que convém. O problema é que muitas pessoas vêm num congresso desse, e nesse exato momento alguns de vocês já estão pensando como vão passar isso para suas igrejas. Então muitos de nós não viemos para receber, viemos para repassar e falar: olha a mensagem que Deus me deu. A revelação do trono, ó. A gente costuma brincar, né? Quando você prega a mensagem de alguém, a primeira vez você cita a fonte, eu brincando ontem com o Hernandes. A segunda vez você cita de leve a fonte. A terceira vez você assume que é sua logo de uma vez. Essa é uma crise, irmãos, que nós estamos tendo. Poucos de nós entendemos que as coisas não podem ser mudadas. Irmãos, eu concordo que isso aqui é um prédio. Quem concorda? Quem é o templo de Deus hoje? Nós. Mas existe uma coisa muito desagradável no Evangelho hoje. Veja o que Jesus disse: a minha casa será chamada casa de oração. Bata no peito e diz: eu sou o templo de Deus. Isso aqui é casa de oração. Como que nós vamos desmerecer algo que Jesus deu tanto valor? Fala para mim. Como que nós podemos desmerecer coisas que estão na Bíblia, não estão aqui por acidente, como o batismo na sua igreja, como a Santa Ceia, como o louvor? Quantos irmãos nas nossas igrejas chegam e dizem: ah, o louvor está só no começo ainda. Não começou nem a mensagem, como se o louvor fosse algo. Esse é o culto de Caim, o culto do formalismo. Ah, Caim trouxe uma oferta a Deus. Veja a diferença. Caim trouxe, Abel preparou. Quantos de nós preparamos o culto para Deus? Eu estava com o nosso ministério esses dias: pastor, o senhor vai preparar a mensagem? Eu falei: a mensagem está pronta, irmão, vou preparar o pregador. Um outro pastor no hotel disse: pastor, o senhor dá licença que eu vou preparar a mensagem, que eu vou entrar na presença de Deus. Eu falei: quando foi que você saiu? Vou preparar. A mensagem está aqui, irmãos. Não tem como você mudar. Quantos de nós? As pessoas hoje chegam na igreja, elas desligam a televisão quando fecha, um pouco antes de fechar a porta para ir para a igreja, e chegam na igreja, fica 2 horas depois de ficar o dia inteiro ouvindo o xarope do Faustão, aquela, como é que chama aquela macumbeira do programa da tarde lá da Globo? Tá vendo como é que vocês sabem? E o programa, qual é o nome? Ah, é? Pode falar, irmão, não vamos ser hipócritas. A gente fica o dia inteiro assistindo esse lixo, esse esgoto. E chegamos na igreja e queremos que em 2 horas o Senhor fale conosco. Não pode, irmãos. Veja que Abel preparou o culto. Ele pegou os primogênitos. E para você pegar os primogênitos, você tem que ir lá, olhar, ver os dentes, ver se aquele é o primeiro. E para preparar o melhor, é como se ele trouxesse o filé. Ele pegou a gordura dos animais. Isso foi muito bem planejado. Caim não, Caim saiu catando, falou: vou lá, vou trazer. Não é para levar, vou levar. Quando você pega o Malaquias 1:6, o Senhor se queixa exatamente isso dos fariseus e sacerdotes que tinham a religião de Caim, do formalismo. Vocês trazem um animal cego para o sacrifício, dá isso de presente ao teu príncipe, vamos ver se ele se agradará de ti ou aceitará a sua pessoa. Nós fazemos isso até mesmo com nossas ofertas. Não é para dar? Estou dando. É para ser líder? Estou sendo, estou obedecendo. O Senhor não quer obediência, o Senhor quer paixão. Olha, ontem eu fiquei numa crise, o Senhor quer gana nos olhos, brilho. Os olhos ali brilhando. Você sabe quando alguém ama o Evangelho, é pelo que ele mais fala. A boca fala do que o coração está cheio, os olhos brilham, tem gana na hora que fala. É com paixão, é com intensidade. 3 erros que eu encontro aqui nesse texto da religião de Caim. 3 erros mortais
que nós encontramos na religião de Caim. Os irmãos entendam que é uma analogia, né? A religião de Caim é a falsa religião, é o falso culto, é o falso louvor, é o falso evangelho. Por mais que seja o único e verdadeiro, poderoso Deus, por mais que a igreja esteja cheia, lotada, é falso. O Senhor não aceita. Não é todo culto, não é toda canção que usa, que fala o nome de Deus que Ele aceita. Não é toda pregação, ainda eu vou ministrar com os irmãos aqui o tipo de pregação que Deus abençoa. 3 erros na religião de Caim. Primeiro erro, a interpretação da Bíblia. Isso precisa ser muito bem esclarecido. Nós vamos entrar um pouquinho na didática, é necessário que você tome notas, depois a gente intensifica mais. Deixa uma parte mais profética para o Paulo, para o Luiz Hermínio. Mas é muito interessante você entender isso aqui. Interpretação da Bíblia. Existem 5 maneiras de interpretarmos a Bíblia Sagrada. Primeiro, entenda que Caim interpretou erradamente a voz de Deus, e isso custou caro. A religião de Caim tem por característica interpretar erradamente a voz de Deus. Você pega aí que o Senhor pediu as mesmas coisas, e o Senhor ainda deu outra chance para Caim, deu outra oportunidade para Caim, e ele continua a interpretar errado o que Deus está falando. O movimento moderno tem desprezado o conhecimento profundo das Escrituras. Ontem nós aprendemos muito sobre ortodoxia e paixão, sobre o conhecimento e a vida de oração. Essas duas coisas não podem separar. Um mover de avivamento sem conhecimento é apenas fanatismo. Irmãos, eu estava assistindo um vídeo da religião de Caim, que o pregador disse: o Espírito Santo não me deixa pregar. Ó. Por isso que John MacArthur fala com propriedade sobre a blasfêmia moderna contra o Espírito Santo. Está todo mundo falando que o Espírito Santo fez coisa que ele não falou nada. O Espírito Santo está bagunçando a igreja, porque o Espírito Santo não deixa pregar agora. Irmãos, a unção está tanto, e as pessoas gritando em transe, que eu acredito que Deus não deixa ninguém em transe. As pessoas numa frenesi, e o irmão dizendo: o Espírito Santo não me deixa pregar. Como é que é isso? Me explica como é que é isso. Que evangelho é esse sem palavra? Cura sem palavra é curandeirismo. Libertação sem palavra é exorcismo. Eu estava dentro do carro, eu sou besta. Reverendo, fulano de tal, falso profeta. Ciclano, falso profeta. Beltrano, falso profeta. E tal. Mas reverendo não salva ninguém. Eu falei: irmão, olha, ainda tem 7.000 que não se dobraram. Você não pode esquecer que o país que mais existe cura e milagres é a Índia. E lá o rato é um deus, a cebola é um deus. Que Deus é esse que deixa você chorar e feder? Curas e milagres nunca foi sinônimo da glória de Deus. Acontece. A cura está no Evangelho, os milagres, mas Jesus diz: uma geração má e incrédula busca milagres, busca sinais. Faz parte da característica de uma geração incrédula correr apenas atrás de milagres. E olha que quem está dizendo isso para os irmãos é um evangelista que ama orar por cura e milagres. Aprenda o que eu vou dizer: teologia não é o mais importante, porém muito importante. Diga comigo: teologia não é o mais importante, porém muito importante. Nunca despreze o conhecimento. O povo perece por falta
de conhecimento. E também nunca despreze a oração. O cristianismo moderno ou a religião de Caim não consegue ter equilíbrio. Então, em contrapartida, uns são apenas apaixonados, buscam apenas nos montes, jejuns, oração e intimidade. Falou que é conferência de intimidade, alguma coisa, a rapaziada entra em transe. Eles buscam e buscam e buscam. Isso é muito importante. Eu quero dizer para os irmãos, isso é muito importante. Contrapartida, outros apenas nas letras, nas academias, nas faculdades. Eles fazem suas regras, suas maneiras de interpretarem a Bíblia Sagrada, buscam no conhecimento. Isso também é muito importante. Agora observe o que Paulo disse. Timóteo, dedique-se a duas coisas. Como é que é? A oração e a leitura das Escrituras. Diga, oração e palavra. Observe que não há nada entre oração e palavra. Mas por que o Senhor colocou a oração primeiro que a palavra? Porque Ele ama tanto a palavra que diz que a oração é mais importante. Por amar demais a palavra. Leonardo Ravenhill dizia que um crente que ora deixa de pecar, um crente que peca deixa de orar. Vocês se lembram dessa frase dele. Isso é muito importante, irmãos. Notem que a oração vem primeiro, mas os dois é o mais importante. Veja que quando os apóstolos estavam preocupados demais em servir à mesa do Senhor e numa correria terrível no Evangelho, os apóstolos perceberam que isso estava errado. Então eles colocaram irmãos para servir à mesa do Senhor e disseram, agora nós vamos nos dedicar apenas a duas coisas. O que era? A oração e ao ensino. Deus não chamou você para ser administrador da sua igreja. Deus chamou você para pastorear. Tem outras pessoas que você vai colocar para ser isso. Eu quero falar aqui com os irmãos sobre 5 maneiras teológicas de interpretar a Bíblia Sagrada. Dentro do primeiro erro da religião de Caim, que é na interpretação da Bíblia. Vamos lá? Primeira maneira de interpretar a Bíblia Sagrada, você não cometer erros, é o princípio literal. Diga o princípio literal. Entenda que interpretar a Bíblia literalmente não é literalismo escravizante. Significa entender as Escrituras dentro da sua lógica, sem floreamento, levando em conta os seus símbolos, suas parábolas, que não mudam o curso e que dizem a mesma coisa. Entenda que a Bíblia ela é constituída de 10 doutrinas e entendida de 3 maneiras. As 3 maneiras são literal, tipológica e simbólica. Vai lá. Literal, tipológica e simbólica. E quais são as 10 doutrinas? Teologia, o estudo da pessoa de Deus. Cristologia, estudo da pessoa de Cristo. Paracletologia, do Espírito Santo, que vem de Paraclitos, ou o antigo pneumatologia, que é o estudo do sopro de Deus, do Espírito de Deus. Aí vem angelologia, não é angiologia, é angelologia, que é de quem, irmãos? Bom. Aí depois vem antropologia dos homens. Aí vem soterologia de Sosian, de sotero, que é da palavra soterologia, que é o estudo da cura, da libertação, da restauração, justificação, põe tudo, que é o estudo da salvação. Aí vem hamartiologia do grego, hamartia, que significa perder a marca, que é o estudo do pecado. Aí você tem eclesiologia de Eclésios, que é o estudo da igreja. Aí você vai ter bibliologia, que é o estudo do livro de Allan Kardec, né? Aí você tem numerologia. E por último você vai ter escatologia, que é o estudo das últimas coisas. Esse é o esqueleto da interpretação bíblica. Essas coisas estão aí para o nosso uso. Eu normalmente vejo quando pessoas atacam a teologia quem não é teólogo ou não gosta de conhecimento. Por que fazemos isso? Na realidade nós ouvimos ontem a mensagem aqui
Quando eu crescer, eu quero ser igual a ele. Um dos maiores teólogos que nós temos nessa nação, pregando sobre vida de oração. Para você ver que tem como ser profundo conhecedor da Bíblia e ser apaixonado. Tem ou não tem? Tem ou não tem? Então entenda que nós não podemos florear. A Bíblia é um livro literal. Você tem que pregar e ler a Bíblia literalmente. Não pode mudar o curso das Sagradas Escrituras. A primeira coisa a ser entendida pelo intérprete da Bíblia é não tentar trazer revelações aonde não tem. É ler simples e literal. Dizer o que se lê e ler o que se diz. Sabe o que você vê hoje na boca das pessoas? Quando elas não têm pleno conhecimento da revelação da Bíblia Sagrada, ou elas não entendem as regras de interpretação da Bíblia, sabe como é que eles chamam isso? Revelação. Tive uma revelação aqui, irmão. Quem já ouviu isso? Levanta a mão. Teve nada, irmão. Quando alguém soube no altar dizer que eu tenho uma revelação, é mentira. A revelação é o texto. A revelação é a Bíblia. Que revelação você vai ter de algo que foi revelado? Normalmente quem diz que tem uma revelação é porque não tem. A revelação está aqui, o livro está aberto. A revelação é o texto da Bíblia. A Bíblia é simples, é literal, é ler como se lê. É simples, acabou. Tem que pregar o que se leu. Não tem que mudar o curso das coisas. Pregação é uma arte. Por isso que nós temos a diferença entre pregação, ensino, exposição. A pregação é a exposição da Bíblia Sagrada. Não é citar a Bíblia Sagrada, é pregar a Bíblia Sagrada. O problema é que a pregação expositiva ou expor a Bíblia Sagrada, ela não traz glória para o pregador, já percebeu? Então se o pregador não fala, olha isso que eu descobri, não tem graça. Então a pregação bíblica literalizada, ela traz glória para a palavra de Deus. Então ontem o Hernandes, a primeira ministração, ele pregou 45 minutos, teve um... Ai pastor, pouco, hein? Pastor, muito pouco, irmão. Ai pastor, que simples. Irmão, simples porque você está acostumado. Meu Deus, expor a Bíblia é simples agora? Tem algo mais profundo do que falar o que se lê? Tem algo mais profundo do que pregar o que está na Bíblia sem nenhum floreamento? Você sabe o que eu amo nisso? É que não há floreamento na Bíblia Sagrada. É só ler as Escrituras e pregar as Escrituras e sair. Não traz glória para o pregador fazer isso. Não traz fama, não vende DVD. Não vende livro. Então para muitos não tem graça. Então tem que ser... Irmãos, uma grande mensagem não é aquela que você sai satisfeito com o pregador. É aquela que você sai insatisfeito consigo mesmo. É aquela que você sai em crise. Um rapaz chegou na minha igreja, eu brinco isso, falou, pastor, eu queria uma igreja para eu me sentir bem. Eu falei, vai para um shopping. O outro falou, pastor, o que é uma mensagem profunda? É uma mensagem relevante. Não importa como ela foi pregada, a simplicidade. Se ela é relevante, ela é profunda. Ela não é profunda porque você prega algo que ninguém sabia. Primeiro que você só vai pregar algo que ninguém sabia para um público que não conhece a Bíblia. Paulo Júnior disse uma coisa muito importante. Eu prego sobre Paulo, você prega sobre Paulo. Eu prego sobre Moisés, você prega sobre Moisés. A diferença de um pregador para outro é a profundidade. Você falou a palavra... a superficialidade. Uns superficializam a Bíblia, outros pregam ela. Tem gana nos olhos, tem gosto de ensinar aquilo. É a única diferença, que todos falam as mesmas coisas. Não mude o curso do texto. Nunca confie em um pregador que diz, tem uma revelação. Ele não tem. Está lá a revelação, o livro foi aberto. A revelação é o texto. Qual é a revelação, irmãos? É o texto.
não aquilo que veio na sua mente. Ser um pregador literal é ser um pregador com exatidão da palavra. Isso se consiste a pregação do Evangelho, pregar a mensagem exata, literal, com exatidão. Não queira ser o grande pregador, não queira ser o melhor pregador. Quando você pregar só a Bíblia, eles vão achar isso. Do contrário, quem vai gostar de você é só quem não conhece de Bíblia. Quando você pregar para um público que ama a Bíblia, você vai ficar com vergonha. Amém? Seja um pregador literal da palavra, sem pseudos revelações pessoais. Seja um pregador literal. Você vai trazer a glória de Deus para a palavra de Deus. As pessoas vão amar a Bíblia, não ficar seu fã. Tremendo isso. Segunda maneira de interpretarmos a Bíblia Sagrada é o princípio histórico. Eu vou usar como modelo as duas mensagens do Hernandes ontem. Principalmente a segunda. Os irmãos se lembram que Hernandes viajou e navegou no oceano das 7 igrejas da Ásia. Então, quem se lembra? Você viu que ele trouxe geografia, trouxe história e trouxe teologia e a aplicação. Quem se lembra? Essa é o que nós chamamos da arte da pregação da palavra de Deus. Isso é muito lindo, irmãos. É necessário para o leitor conhecer a história, mergulhar, cavar na história, para saber o que você está pregando. Ambientes culturais, históricos, geográficos do texto que você leu, isso vai mudar todo o sentido. O conhecimento cultural, geográfico, político no qual se insere, podem lhe trazer uma luz no qual você não estava tendo. Quando nós entendemos o contexto histórico por detrás do texto que você está lendo, você vai ter o que outros chamam de revelação, mas não tem nada de revelação. É simplesmente conhecimento. Quando alguém fala, poxa, que revelação, é porque você simplesmente entendeu o texto. Não é revelação, você simplesmente entendeu o que está ali. Amém? A revelação é a própria palavra de Deus. Irmão, eu estou numa birra. Eu sou um pregador pentecostal, eu acho. Mas tem uns congressos pentecostal que os camaradas lêem um texto. E agora eu vou trazer uma revelação. Uns aí que você paga para pregar também. Né? Você paga para cantar. Acho que cada cantor para cantar lá é 5 mil reais que tem que pagar. Cada pregador é 30 mil. E eu estou falando porque nos convidaram para pregar lá. Estava eu e minha esposa. Irmão, queríamos que você pregasse no congresso e tal. Eu falei, amém, vamos lá. Não sei se vai ser a primeira ou a última, ou as duas coisas. Mas vamos, beleza. Quando nós ouvimos da boca, mas você tem que dar uma oferta. No Hã? Ah, tá, então tem que pagar. Não, não é pagar. Não diríamos pagar. Foi misericórdia, irmãos. Porque dá status, faz o pregador ficar famoso, faz o pregador ficar conhecido. Misericórdia. Está tudo errado. E aí você fica ouvindo revelações, coisas absurdas, que levam heresias, que desvirtuam a pregação do Evangelho, uma coisa tão linda, tão maravilhosa, que é a pregação do Evangelho, com pessoas que têm um conhecimento. Você chega ao disparate de pessoas e eu não sou um pregador, sou um. Aí, tá vendo como é que vocês sabem? Sou um contador de história. Vocês sabem, eu sei. Pastor sabe de tudo. Irmão, está no lugar errado, irmão, porque púlpito é lugar de pregador. Deixa as histórias para salas de aula. Amém? Quando entendemos o contexto histórico do texto, a passagem geralmente interpreta a passagem.
Para entendermos qualquer livro da Bíblia, irmãos, anota isso. Temos que entender a história envolvida por detrás desse livro. Por exemplo, no caso das epístolas do apóstolo São Paulo, quais eram os costumes das pessoas, da política da cidade, quem governava, qual a geografia, como era a cultura. Tudo isso faz a interpretação da Bíblia ou da mensagem, do sermão que você vai pregar, ter mais credibilidade. Isso é coisa de pregador, irmão. Quantos são aí? Dá um amém bem amenhado aí. Para adquirirmos isso, essa interpretação correta da Bíblia Sagrada, nós podemos usar dicionários, manuais, comentários bíblicos, historiadores e, acima de tudo, a Bíblia Sagrada. Atlas, são coisas muito importantes. Alguém me perguntou, pastor, como que você prepara seus sermões? Geralmente eu gasto 2 semanas ou mais para preparar um sermão. Geralmente. Meu filho fica dando birra. Birra assim, um jeitinho de falar. Pastor, até quando o senhor vai ficar nisso, pai? Irmãos, eu ponho Bíblias, várias versões, eu gosto do papel. Livros, tem mais de 3.000 livros. Você sabe com quantos livros eu gosto de papel? Eu viajei com mais, vou jogar por baixo, da minha última viagem, haviam dentro da minha mochila mais de 25 livros. E normalmente os meus autores são todos mortos, a maioria. Nenhum está vivo. É interessante. Terceira maneira de interpretarmos a Bíblia é o princípio gramatical. Não precisava falar isso, mas é necessário. Com certa frequência, irmãos, nós vamos dentro da construção gramatical de um texto. E é dentro da construção gramatical de um texto que você vai ter o entendimento do texto. Às vezes, o significado do que você não está encontrando depende de uma formação tão simples de uma preposição. Né? Bacana? E uma preposição mal lida muda tudo. Vocês lembram o camarada no jornal que diz que Deus deu uma revelação para ele na Bíblia? Olha a revelação. Vai e adultera com uma mulher. Quem lembra? No Fantástico passou. E o texto estava lá, vai, toma, o texto de Osés, toma uma... O próprio repórter, um ímpio, falou, mas aqui está escrito adúltera. Não é adultera. É uma mulher adúltera. Ah, é? Não, então, peraí, então muda as coisas. Não muda não, Deus também falou. Irmãos, uma preposição mal lida. Por isso que a mensagem emana do texto. Você já viu, eu ia falar isso depois na outra mensagem, mas você já viu pessoas que eu já tenho a mensagem, só falta o texto? Quem já viu isso? Você já viu, tem gente que já lê um texto, prega a mensagem, vai embora do texto, nunca mais volta no texto. Você fala, mas por que esse camarada leu esse texto, meu Deus? A mensagem é você ler o texto 1 vez, 2 vezes, 10 vezes, 15 vezes, 30. Irmão, quando você enjoar. Por exemplo, o Gianluca fica imitando. E ele fala assim, vai dizer isso. É porque ele já aprendeu. Quando você vê as pessoas enjoar do negócio, é porque você tem autoridade. Você só tem autoridade em algo quando você fala com muita liberdade sobre aquilo. Então a mensagem vai emanar daquele texto que muitas vezes você leu. Você não pode ter uma mensagem sem ter o texto. Você está errado. Pode até ter, irmão, mas não é a maneira bíblica de pregar o evangelho. Você vai pregar ideias, não o evangelho. Amém? Às vezes é muito importante você cavar na raiz da palavra. Ir ao original. Por exemplo, hoje há aplicativos. Não precisa mais você ter um dicionário Strong na mão. Há aplicativos para você ter isso.
que você clica na mensagem, ele vai te dar literalmente a raiz da palavra do grego e do hebraico, que são as duas línguas da Bíblia Sagrada, para você saber o que aquele texto, aquele negócio está dizendo. É importante você saber se no texto que você está lendo encontra-se, preste atenção, por causa de, por meio de, em, por ou com. Essas expressões mudam completamente o sentido do que estávamos pensando a respeito do texto. Muitas mensagens, muitas heresias, muitas seitas surgem por falta desses detalhes na exposição da palavra de Deus. Amém? Então, geralmente eu gasto de 2 a 3 semanas confeccionando um sermão. Eu estudo o texto várias vezes, muitas vezes, incontáveis vezes. Vou cavar nos originais do texto, no caso hebraico ou grego. Vou cavar toda a parte histórica, geográfica, política do que eu estou estudando. Exemplo das epístolas de Paulo, que estão cheias disso. Daí, quando eu tenho tudo isso pronto, eu começo a construir o sermão. Primeiro, antes disso, você orou e Deus lhe deu. Eu quero que você pregue sobre isso. Então agora está lá na Bíblia para você pregar. Amém? O quarto princípio de interpretar a Bíblia. Quarta maneira de interpretar a Bíblia é o princípio da síntese. Repita 2 vezes essa palavra. De novo. Mais alto. Disse 2, mas eu menti, é 3. Vai lá. Os reformadores gostavam muito de dizer uma frase por título: as Escrituras interpretam as Escrituras. Diga isso. Mais uma vez. Isso quer dizer o quê? A síntese. Isso significa que as passagens mais obscuras devem ser esclarecidas sobre a luz das passagens mais claras. E disso a Bíblia está cheia. Veja, às vezes você lê um texto muito difícil, e aí você continua a ler, você vai encontrar a explicação daquele texto. Não tenta, vou ter uma revelação nesse texto. Aí que está o problema. Você vai achar a explicação, não revelação. A revelação é o texto. Você vai achar a explicação em outro texto. Por exemplo, quem aqui acha que Apocalipse é um livro difícil? Tem 4 linhas interpretativas divergentes no Apocalipse. Por exemplo, Reverendo Hernandes, que pregou ontem, ele é amilenista. Eu sou pré-milenista. Você também, né? Eu creio que a igreja é arrebatada antes da grande tribulação, e é nisso que se consiste. Eu sou para ele. Doutrina. Não tem nada a ver com princípio de fé. Doutrina e interpretação. Agora, quem aqui crê que Apocalipse é difícil? Levanta a mão. Bem alto, lá em cima. Quem não entende o Apocalipse? Levanta a mão. Quem nunca leu o Apocalipse inteiro? Levanta a mão. Os mesmos que levantaram a mão que não entendem. São os que levantaram a mão que nunca leram. Irmão, você nunca vai entender algo que você não lê. Aí que está o problema. Normalmente quando eu pergunto quem não entende o Apocalipse, é as mesmas pessoas que nunca leram. Veja que o diabo é tão endemoniado que o Gênesis ele chama de mito, e o Apocalipse ele chama de mistério. O Gênesis revela como ele foi derrotado, como ele caiu, e o Apocalipse revela como será a sua derrota final. Ele não quer que você leia nenhum nem outro. Mas como que você entende o Apocalipse, que é tão obscuro? Eu concordo com os irmãos, até os teólogos estão divididos na interpretação, quanto mais os mais simples. Jesus dá um ensino completo do Apocalipse em um capítulo em São Mateus. São Mateus, capítulo 24. Se você ler Mateus 24, primeiro, depois você vai em Apocalipse, você vai entender a cronologia, tudo que está em Apocalipse está em um capítulo em São Mateus. De uma maneira muito clara, de uma maneira muito simples, esse é o princípio da síntese. Amém? Se a Bíblia é a palavra de Deus, quantos creem? Diga: a Bíblia não contém, ela é. Fui pregar numa igreja de teologia liberal, e eu falei: irmãos, a Bíblia é a palavra de Deus. O pastor pediu para eu descer do púlpito.
De novo. De novo. Olha, eu tenho alguém que ganha de mim aqui. O Paulo Júnior está mais acostumado a ser mandado embora do que eu. Irmãos, hoje vocês vão ver o que é bom para tosse. Olha, estou com dó de você, estou nada. Quero que chegue o... Passou a dó, passou rapidinho. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. O camarada falou que a Bíblia não é, ela contém a palavra de Deus. Gênesis é só alusivo. Eu ouvi da boca da Marina Silva, Marina, candidata, que ela não é criacionista. Quem viu? Que lixo! Como que eu vou votar numa candidata evangélica que diz que não é criacionista? Ela pegou o Gênesis, jogou no lixo. Ela diz que crê em Deus, mas não é criacionista. Como é que ela consegue falar isso? Como? Me explica como. Me diga como. Irmãos, nós precisamos pegar isso, entender, interpretar, porque existe um jeito certo de pregar a Bíblia, e é isso que eu quero que você entenda nessa manhã. Interpretá-la, estudá-la, entendê-la. Nenhuma parte da Bíblia pode contradizer a outra. Se a Bíblia é a palavra de Deus, ela deve ser coerente consigo mesmo. Então, às vezes, você não entende um texto e você procura em outro texto e está lá dizendo a mesma coisa. Eu tenho aqui uma ovelhinha da minha igreja que batizou. Você tem quanto tempo que você batizou, Sandra? Um mêsinho? 20 dias. Olha ela aqui, ó. E eu estava pregando, não preguei toda a mensagem falando isso lá na nossa comunidade. E ela falou assim: pastor, a Bíblia está cheia disso, né? Eu falei, tem 20 dias que se batizou. Um dia um engraçadinho falou assim: na minha igreja eu não prego doutrina. Isso divide os bodes das ovelhas. Minha igreja, bebezinho na fé, já está comendo feijoada, irmão. Vai nada. Os nossos filhos com 10 anos estão estudando coisas, chega com a cabeça desse tamanho, a gente pensa que essas pessoas são tolas, burras, que não entendem o que a gente está falando. Isso é coisa de padre, irmão. Ficar falando com adulto como se fosse bebezinho. Vá pregar a Bíblia. Não tenha medo de pregar a Bíblia. Quem não está entendendo é você. Nenhuma parte, diga comigo, da Bíblia pode contradizer ela mesma. Não entendeu? Leia e leia de novo até entender. Que é o que você chama de revelação. O princípio da síntese une uma parte da Bíblia a outra parte da Bíblia. Isso é lindo, não é, gente? Não é maravilhoso? Caso, aqui eu vou te dizer como é que é fantástico. Na nossa comunidade, por exemplo, eu ensinei os nossos membros a corrigirem os pregadores acaso eles falem algo fora da Bíblia. Isso é um perigo até para mim, né? Então já aconteceu de eu estar pregando lá algumas vezes e confundir 2 textos e o irmão levantar: pastor, obrigado, irmão, que Deus te abençoe. Não era assim com os irmãos de Bereia? Era ou não era? Só que essas coisas não são bem-vindas no evangelho moderno, porque os pregadores são figurões. Eles estão acima dos erros. Mas, irmãos, se nós na nossa igreja ensinarmos a desligar as multimídias, porque lá nós tínhamos o texto de multimídia na tela, ou então essas coisinhas que você lê a Bíblia. Então você está num culto a Deus, o camarada está no Facebook. Olha a religião de Caim aí. O outro falou: pastor, vou começar o culto, mas o povo não chegou. Mas o culto é para Deus ou para você do louvor? Pastor, não estava bem para ir no culto, mas o culto é para Deus ou é para você? Religião de Caim, irmão, formalismo puro. Então, se os irmãos têm esses mecanismos, eu comecei a perceber que a nossa comunidade tem um ano, vai para 2 anos agora.
Já batizamos quase 400 irmãos, ou mais de 400 irmãos, pastor Samuel. É o quê? Quase. Em um ano, e pregando isso aí, irmão. E olha que eu já mandei muita gente embora. Eu mando, hein? Irmão, caçar seu rumo. E aí eu comecei a perceber que os nossos irmãos não conseguiam achar os textos na Bíblia. Mas como que você acha? Você clica no botão, está lá no texto. Quando pega isso aqui para ele é o bicho de 7 cabeças. Ele senta lá e você põe na tela, vamos ler que nada, irmão. Olha, vocês são pregadores, desliguem as multimídias aonde vocês estão. Ensine o povo a abrir a Bíblia, a manejar bem as Escrituras para não passar vergonha. Não somos católicos que só o orador conhece da Bíblia. Toda a igreja tem que conhecer as Escrituras a partir de quem ensina e a partir de quem ouve. Não sei se vocês estão gostando. Também não estou preocupado com isso. Se você não concorda com o que eu estou pregando, irmão, ou eu ou você é do diabo aqui, porque eu estou pregando a Bíblia. Um de nós dois aqui não vale nada. O princípio da síntese é interessante porque é o seguinte: caso o indivíduo sustente uma heresia que ele está ensinando, ele vai ter dificuldade para achar outro texto dizendo a mesma coisa. O princípio da síntese é o seguinte: você vai ter que ter de 3 a 4 textos dizendo a mesma coisa que você está pregando. Se não achar, então aí é uma revelação. Então, normalmente você vai encontrar um pregador literal, um pregador bíblico, usando vários textos numa mensagem, dizendo a mesma coisa. Esse é o princípio da síntese. Então, se ele está pregando uma heresia, ele vai ter muita dificuldade de sustentar o ensinamento dele. Ele não vai conseguir. Por isso que texto sem contexto é pretexto. Não é verdade? O quinto e último princípio de interpretar a Bíblia. O princípio da aplicação prática. E eu vou falar rápido esse aqui, que eu tenho o segundo e o terceiro erro da religião de Caim. Vocês não estão com fome também? Então, tá bom. Eu estou vendo vocês comendo desde a hora que chegou, então por que vocês vão querer almoçar? O princípio da aplicação prática. Irmão, você precisa entender que a Bíblia é aplicável. Aplicação é a pergunta final do ouvinte. E o que isso tem a ver comigo? Por isso que pregador não é um contador de história. Pregador é aplicável. Se você começou um sermão e não aplicou o sermão, você não pregou. Pregação é arte por causa da aplicação. Ensino é uma mente alcançando outra mente. Pregação é um coração alcançando outro coração. Porque ela é aplicável primeiro na vida do pregador e depois na vida do ouvinte. Então é de coração para coração. Eu costumo dizer que um pregador só vai pregar 2 coisas: o que ele procura e o que ele já encontrou. O resto é papel. Ou ele prega o que ele procura, ou ele prega o que ele já encontrou. O resto é papel. Uma mensagem gerada na mente alcança a mente. Uma mensagem gerada no coração alcança o coração. O que você tem pregado? Aplicação. A Bíblia Sagrada é aplicável, diga isso. O texto é aplicável, diga isso. Nenhum pregador pode ser um contador de história. Deixe isso para as salas, ele tem que ser aplicável. Isso é pregação. Pregação irá sempre exigir uma aplicação prática. Não é pessoal, é prática. Não confunda aplicação pessoal. Um dia um rapaz
Hoje ele é até uma benção, mas um dia, nem no início da fé dele, falou, pastor, mas aqui na Bíblia está dizendo diferente. Quando eu peguei a Bíblia, era uma aplicação pessoal do intérprete, do camarada, Bíblia comentada. Na nossa igreja, por exemplo, eu falei para não usarem essas Bíblias, porque comentário bíblico não é bíblico. Não é Bíblia. Então, irmão, o camarada novo na fé, o perigo das Bíblias comentadas são os novos na fé nas nossas igrejas. Ele lê comentário como se fosse Bíblia, e não é Bíblia. Vocês estão entendendo a minha lógica? Então, normalmente, para evitar que os novos façam, a gente fala, irmãos, pega a Bíblia pura. E eu gosto de algumas Bíblias comentadas, do Shed, as Bíblias do Shed são muito boas, mas para novos na fé, não serve. Por exemplo, Dr. Shed, um grande homem de Deus, mas ele, por ser um pregador presbiteriano, tem batismo de crianças. Eu falo na minha igreja, por exemplo, a gente não batiza criança. Não estou levando em consideração nada doutrinário. Então, se na minha igreja a gente não batiza, e o camarada pega uma Bíblia aplicada de quem batiza, o irmão quase falou aleluia, né? Por pouco. Eu não vou entrar nesse mérito da questão, né? Mas se na minha igreja a gente não batiza, e o camarada pega uma Bíblia com aplicação pessoal, defendendo isso, eu vou ter problemas doutrinários na minha igreja. Então eu aconselho a minha igreja a usar Bíblia crua. E aí eu sugiro para os irmãos fazerem isso também. Bíblia. Amém? Deixa os comentários para que os estudiosos, seja lá, comprem e vai lá. Mas a igreja tem que ter Bíblia crua. Aplicação é uma pergunta final do ouvinte. Diga comigo assim: no que consiste toda a Bíblia? De novo. Primeiro, ensino. Diga ensino, repreensão, instrução, consolo. Vamos fazer com o dedinho? Vai lá. Ensino, repreensão, instrução e consolo. Essas coisas se adquirem na aplicação prática da Bíblia. E aqui nós terminamos a primeira fase da interpretação da Bíblia, que é o erro da religião de cair de interpretar erradamente a Bíblia Sagrada. Então o camarada pega a Bíblia, uma rosa, eu sei que é lá, então vamos fazer uma campanha de rosa ungida. Irmão, essa rosa tem que ficar na sua casa 7 dias, quando ela ficar preta, você traz para casa, para a igreja, porque ela pegou e sugou os demônios. E se ela ficar lá, os demônios proliferam, porque estão trancados na rosa. Diga bem alto, nojo. De novo. Então, um palitinho de picolé escrito, Jesus salva minha família. Irmão, leva esse palitinho para sua casa. Aí o camarada fala que isso é aplicação. Revelação, irmão, tive uma revelação aqui. Ele chamou isso de ponto de contato. Vá para o inferno. Ponto de contato, isso para mim é paganismo puro, sincretismo, nojeira. Desde quando a igreja fez... O Paulo Júnior vai pregar sobre os 5 solas hoje. No que se consiste a reforma. Nós não precisamos dessa nojeira. O teor dos 5 solas é a fé em Jesus é suficiente. Hoje, ter Jesus não serve, não é pouco. Não é suficiente ter Jesus mais. A gente precisa de um palitinho, de um ponto de contato para o inferno. O diabo que carregue o ponto de contato. Nós precisamos de Jesus, da fé, da palavra dele. Acabou! Segundo erro na religião de Caim, pragmatismo. O que é pragmatismo, irmãos? Pragmatismo é tomar como critério o valor prático das coisas como doutrina. Pragmatismo é o fim justificar o meio. Pragmatismo é deu certo, é o certo. Pragmatismo é tomar o que dá certo como verdadeiro. Se deu êxito, então
é o que temos que fazer. Quem tem pragmatismo e quem é pragmático, o evangelho pragmático, e Caim era. Vou levar a oferta, que é algo mais pragmático. É prático, estou fazendo, é o que importa, está dando certo, é o que importa. Para Deus não serve. Não dá. Deus é um Deus de liturgias. É nisso que se consiste o culto. O culto é litúrgico. Irmão, para de bagunçar o culto. Quem tem pragmatismo é aquele que toma o valor prático como critério da verdade. Então nós estamos assistindo aí uma verdadeira avalanche de técnicas pragmáticas, dos instrumentos de marketing como critério para produzir o crescimento numérico sem conteúdo na qualidade ou no corpo de Cristo. Cresceu, deu certo, é de Deus. É nada. Se multidão for de Deus, a torcida do Flamengo está no céu. E você sabe por que a torcida do Flamengo é a maior torcida do mundo? Porque o mundo jaz no maligno. Ó, parar, pop, senta aí. Seu vascaíno, senta aí. Essa é para descontrair, vocês estão tensos. Eu estou assoprando, o Paulo Júnior morde. Irmãos, deixa eu deixar uma coisa clara para os irmãos aqui, preste atenção. Isso aqui será disseminado no Brasil todo, os irmãos sabem, isso vai para a internet. Eu não estou preocupado, já vou perder mais uns 100 amigos nessa brincadeira. Não é errado buscar o crescimento numérico da igreja. É errado buscar o crescimento numérico a qualquer custo. Porque deu certo não significa que é certo. Igreja que não cresce com consistência na palavra, ela não cresceu, ela inchou. Mas, na busca desenfreada pelo crescimento, nós temos que evitar dois extremos. Na busca pelo crescimento, há dois extremos a serem evitados. Primeiro extremo, rapaz, eu tenho que falar isso mesmo, brincadeira. Primeiro extremo, nós vamos chamar de numerolatria. Numerolatria é a idolatria dos números. No pragmatismo, isso é fantástico. Então os perigos na numerolatria eu não procuro a verdade, eu procuro o que funciona. Eu não pergunto, isso é certo? Eu pergunto, isso dá certo? Nós não podemos buscar o crescimento a qualquer preço. Tem um crescimento certo, bíblico, consistente. Qualquer igreja que cresce rapidamente, sem um ensino profundo da palavra de Deus, vou te dizer, você está correndo um sério risco de apostasia em 3 anos. Nós ouvimos isso ontem, vocês se lembram? Quem se lembra? Nós temos que buscar o crescimento aos moldes de Deus, da maneira de Deus, e aqui está o manual. Nós não podemos sacrificar a verdade para ver nossas igrejas crescerem. Então, normalmente, os não existe essa palavra, né? Mas a gente vai falar. Numerólatras perguntam, o que funciona? O que o povo quer ouvir? O que dá status? O que dá ibope? O que traz gente? O que dá certo? Como que fez na sua igreja? Deu certo? O cara nem pergunta, o que você fez é bíblico? Deu certo, Saulo? Me dá aí. O cara não pergunta, me dá um ensino. O cara pergunta, me dá a fórmula. Isso é tão certo que eles pedem fórmula.
A numerolatria é satânica, isso é pragmatismo. E esse é um câncer na igreja moderna hoje, que eu chamo de religião de Caim. Nem todo crescimento numérico expressa o propósito que Deus quer. O crescimento que Deus quer é um crescimento saudável, de pessoas abrindo suas Bíblias no culto, de pessoas andando com suas Bíblias, de pessoas estudando as suas Bíblias. Você não vê uma igreja de Deus pelo número que ela tem, você não vê pelo quanto ela arrecada, mas uma igreja de Deus é uma igreja de Deus pelo tanto que eles temem e obedecem a Deus. Isso é uma igreja de Deus. Hoje não é a verdade que conduz mais a igreja, é o que funciona que conduz a igreja. Quem está entendendo aí? E o crescimento saudável, irmãos, ele tem algumas características. Querem anotar? As características de um crescimento saudável. Primeiro, ele é produzido pela pregação e exposição fiel das Sagradas Escrituras. Está aqui, ó. Segundo, ele é produzido por campanhas. Não come a merenda antes do recreio. De jejuns e oração com toda a igreja. Você já tomou... Opa! Pastor falando de pragmatismo, o crescimento é produzido por campanhas. Terceiro, as pessoas nesse crescimento buscam a santificação e o conhecimento de Deus. Quarto, a ênfase nesse crescimento está em Deus e não no crescimento. Em um lugar onde o crescimento numérico é saudável, essas são as características. O resto está tudo errado. Segundo extremo que nós temos que tomar, o primeiro é a numerolatria. Digo, o primeiro é a numerolatria. E o segundo extremo, dentro do pragmatismo, é a numerofobia. Diga numerofobia. O primeiro é a idolatria dos números, o segundo é o medo deles. Então, por exemplo, muitas vezes nós queremos justificar o nosso fracasso ministerial e dizemos: a igreja não cresce mesmo, nós temos mais excelência do que números. Somos um pequeno rebanho mesmo. Nós buscamos outra coisa. Irmãos, se você perguntar para mim, como pastor de igreja, se eu não quero uma igreja grande, eu estarei sendo hipócrita. Eu não posso falar para você que eu não quero. Eu quero. Mas se eu disser que é o que eu busco, é mentira. Não é o que eu busco. Querer todo mundo quer, mas não é o que eu busco. É diferente. A numerofobia existe na cabeça de bons crentes, bons pastores, que têm medo dos números justamente por causa das outras questões que eu falei. Rick Warren, em uma colocação no livro dele muito interessante, foi feliz quando ele disse, no livro Uma Igreja com Propósito: pergunta errada. O que devo fazer para uma igreja crescer? Pergunta errada. Mas é o que todo mundo pergunta só. Então as pessoas vão em eventos não sei o que, para querer fazer a igreja. Irmão, está errado! Sangue de Jesus tem poder. Igreja é um organismo vivo. Paulo diz: eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento vem de Deus. Não é correndo atrás disso. Vai dobrar o joelho, vai pregar a Bíblia. Toda igreja cresce. Então Rick Warren disse: o que deve fazer para uma igreja crescer? Pergunta errada. Pergunta certa: o que está impedindo a igreja de crescer? Se a igreja é um organismo vivo e ela não está crescendo, é porque ela está doente. Então você tem que fazer um mapeamento, detectar a doença e trazer o crescimento. Amém? Amém nada, irmão. Quem traz o crescimento? Diga comigo: igreja desenvolve. A Bíblia diz que o Senhor acrescentava à igreja dos apóstolos. O Senhor acrescentava os irmãos. Não é você. Não é com pragmatismo. Não é tentando. Por exemplo, Paulo não chegou em nenhuma cidade querendo falar a língua dos coríntios. Eu vou falar sobre isso na outra ministração. O tipo de pregação que Deus abençoa.
Não tem um jeito de pregar, mas não importa onde você está, se é para rico, não tem evangelho para rico, não tem evangelho para pobre, não tem evangelho para jovem, para idoso, existe evangelho. Não sei se o idoso recebe, não sei se o pobre recebe, todos existe um evangelho. Põe a mão na cabeça e diz: sai de mim, todo pragmatismo. Aleluia. Deus colocou em sua própria igreja o mecanismo de crescimento. Se ela não está crescendo, não é porque falta estratégias pragmáticas ou marketing, é porque ela está doente. Se uma igreja para de crescer ou não está crescendo, é porque existem alguns sintomas de doenças que precisam ser diagnosticados e tirados. Terceiro erro na religião de Caim, que nós terminamos. Quando o Luciano falou que estava terminando, eu falei: mentira. Porque toda vez que um pregador diz que está terminando, acredita não, irmão. Terceira maneira, terceiro erro na religião de Caim: interpretar erroneamente a graça de Deus. E eu vou chamar isso de hipergraça ou desgraça. Gênesis 4, versículo 9, disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? E ele disse: não sei. Vontade, né? Sou eu o guardador do meu irmão? E disse Deus: o que é que você fez? A voz do teu irmão clama a mim desde a terra, e maldito serás desde a tua terra, que abriu a sua boca, para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Quando lavrares a terra, não te darás mais a força, fugitivo vagabundo serás na terra. Observe o que Caim disse sem demonstrar nenhum arrependimento. Versículos 13 e 14. O que fiz de tão grave assim, que eu não possa ser perdoado? Caim está querendo dizer: o que eu fiz é tão sério a ponto de não ser perdoado? Não, só matou o irmão. A vitimização do pecado hoje. Veja que Caim se faz de vítima. Vão me achar, vão me matar. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. É terrível e desgraçado. A palavra serve porque é desgraça mesmo. Então não é um xingamento. É a palavra certa a se dizer. Não é graça, é desgraça. Versículo 15. O Senhor, porém, diz: qualquer que matar Caim 7 vezes será castigado. E o Senhor manifesta a graça para Caim. E Caim interpreta errado essa graça. Veja os sintomas. Sem arrependimento. Esses são os sintomas. Eu chamo isso de tragédia da graça moderna. A religião de Caim tem problemas em compreender as coisas de Deus. E uma delas é entender a sua graça. Como compreender a graça de Deus? Eu vou citar, os irmãos só anotam. Primeiro, entenda, deixa eu explicar. Graça e lei. Lei é uma relva verdinha, linda, bonita, e uma placa dizendo: não pise. Se pisar tem punição. Isso é lei. Graça é o mesmo campo verdinho, lindo, maravilhoso, sem a placa. E o que a igreja moderna faz? Pisa. Ora, onde é que está na Bíblia que eu não posso fazer isso? Cadê a placa? Quem te disse? Eu disse, irmão, que é facinho para o inferno. Tem uma senha. Só dizer nada a ver. Aonde é que está na Bíblia? Onde é que está na Bíblia? Isso é religiosidade. Não pode até ser, irmão. Mas eu não vou chegar diante de Deus e o Senhor vai me julgar porque eu fui duro. Porque eu tentei, por zelo, fazer as coisas certas. Eu te pergunto, onde é que está na Bíblia que o lugar de culto não serve? É um lugar que você pode fazer até academia de dança. Mas eu encontro na Bíblia que o lugar de culto não é templo, no Novo Testamento, mas é uma casa de oração. Jesus não disse ele disse será chamada. Respeite. Então, primeira coisa, Jesus não diminuiu o padrão do cristianismo.
Pelo contrário, ele aumentou. Mateus 5:20. Por isso vos digo que se a vossa justiça não for maior que a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino de Deus. A justiça dos escribas e fariseus era a lei. E a nossa tem que ser maior. Segundo, a graça não anulou a lei. Ih, rapaz. Abra aí Romanos 3:31. Essa você vai ter que ler, irmão. Cadê os bereanos daqui? Três e 31. Quem achou, diga amém. Como é que está aí? Vamos lá, 1, 2, 3, valendo. Anulamos, pois, a lei pela fé? Responda. De modo nenhum. Pelo contrário, confirmamos, estabelecemos. Entenda, a placa não está mais no gramado. Agora ela está aqui. Ninguém diz que eu não posso, mas eu sinto. Algo dentro de mim que diz que não é certo. Graça não é permissão para pecar. Graça é força contra o pecado. Ninguém está dizendo que eu não posso, mas eu sei que eu não devo. A igreja moderna está pisando na graça. Então, se você sobe e você prega uma mensagem forte, eles falam que é uma mensagem legalista. Romanos 11:21 diz: porque Deus não poupou os ramos naturais, teme que não poupe a ti também. 22, considera, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade. Para contigo, bondade, se permaneceres na bondade. Do contrário, você também será cortado. Considera a bondade e severidade de Deus. Bondade e severidade, dois lados da mesma moeda. Quem te disse que isso não é graça? Irmãos, foi na graça que um casal de diáconos morreu por mentir ao Espírito Santo, irmãos. É na graça que você encontra em Apocalipse um cordeiro irado. Nós estamos equivocados. Esse evangelho do amor não vai salvar ninguém não, irmão. Esse evangelho só do amor faz o pecador se amar ainda mais e se aceitar do jeito que é. Mas Jesus me aceita do jeito que eu sou. Não, ele te aceita do jeito que você é, não. Ele disse: mulher, eu não te condeno, eu te perdoo. Amém? Vai. Essa é a ordem. A igreja tem que ter essa ordem. Eu não te condeno, eu te perdoo. Certo? Vai e não peques mais. Certo? O Senhor te aceita, mas exige mudança. Isso tem que ser passado em nossos púlpitos. Homem, eu te curei. Não peques mais, para que não aconteça coisa pior. Na linguagem de hoje do pastor Hernandes Santos, Jesus está dizendo: eu te curei, agora pare de pecar. Esse negócio que Jesus aceita você do jeito que é, mentira. Mentira. Ele te aceita, mas exige mudança. Evangelho é mudança. Está errado, irmãos. Está errado. A graça moderna diz que anulou a lei. Mas Paulo diz o quê? Romanos 3:31. Anulamos, pois, a lei pela fé. Isso é um bom texto para você provar dízimo no Novo Testamento, né? Dízimo é lei, mas a Bíblia diz que a graça não anulou a lei. Ela confirmou, só que agora a placa não está mais no gramado. Se a placa não está no gramado dizendo não pise, você pode pisar? Se numa rua não tem o meio-fio pintado de amarelo, você pode pôr o carro na contramão na porta do vizinho dos outros? Mas o que a igreja moderna faz? Onde é que está na Bíblia isso? Onde é que está na Bíblia que não pode música do mundo? Quem disse? Ó, irmão, quer ouvir? Ouça, irmão. Se você quer ouvir, ouça. Eu já falei que eu vou pôr lá na minha igreja o Zezé de Camargo e Luciano cantando na caixa da igreja. E os irmãos vão tomar um susto. Mas por quê? Você pode ouvir em casa e eu não posso pôr aqui? Qual a diferença de você ouvir aqui e ouvir aqui? Me responda. Fala para mim, irmão.
Ah, doeu agora, né? Fala para mim, irmão. Não, mas isso é legalismo, porque você quer que seja legalismo. Não, mas não está na Bíblia que é do mundo. Ok. A placa não está mais no gramado, então vamos pisar no gramado. Não está na Bíblia que pornografia é pecado. E é isso que você faz? Está lá? Não consulte pornografia, pois a internet... Oh, irmão, se tivesse isso na Bíblia era demais, né? Então Paulo diz, anulamos, pois, a lei pela fé? Responda, irmãos, de modo nenhum. Pelo contrário, confirmamos a lei. A graça confirmou a lei. A diferença é o seguinte, a lei cuidava do pecado, a graça do pecador. Paulo diz, sem lei eu não sei o que é pecado. Não saberia. Você nunca pode chegar num pecador e apresentar a graça para ele. Ele vai pisar nela, leva a lei. Mostre as punições, mostre que tem inferno, mostre que tem condenações, mostra a hora que ele disser, estou perdido, aí você apresenta a graça. Há uma esperança para todo perdido. Vinde a mim todos vós que estáis cansados. Então veja, o que a igreja moderna faz? Ela dá lixo para porco. Irmão, se você der joias para uma criança, o que ela faz? Come. Por isso que Jesus disse, não vou dar isso para os cachorrinhos. Você tem que apresentar, falar, existe o inferno, existe condenações, existe punições. Aí a pessoa fala, então você está querendo dizer que eu estou indo para o inferno? Não, eu estou afirmando. Isso é lei, irmão. Você está indo para o inferno, você está dizendo, eu estou dizendo, estou afirmando. Se eu morrer hoje, você vai para o inferno, isso é lei. Mas o cara fala, e o que eu tenho que fazer para ser salvo? Aí é a hora que vem a graça. Arrependei-vos, crede no Evangelho. Mas o que a gente faz? A gente leva, por exemplo, um amigo meu foi pregar na igreja católica. Ele está lá pregando, entusiasmado para falar para os amigos que pregou na igreja católica. E está lá pregando ecumenismo do diabo. E quando ele terminou, o padre pegou o microfone e falou, está vendo, gente? Falei para vocês que não tinha diferença. Bem feito. Quem mandou aí? Eles estão acostumados a ouvir esse evangelho do amor, irmão. O que eles não estão acostumados a ouvir é que todos nascem mal. E a menos que Deus faça alguma coisa, todos nascem para ir para o inferno. Então você ouve pregadores dizendo, Deus tem um plano na sua vida. Tem não. A menos que você se arrependa, o único plano para a sua vida é o inferno. Você nasceu para ser um vencedor. Mentira. Você nasceu para ir para o inferno. A menos que você se arrependa. Não sei se essa conferência é o Paulo. Terceiro, nós seremos julgados pela graça. Romanos 2:16, o apóstolo São Paulo diz, no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens por Jesus Cristo segundo o meu evangelho. Que evangelho é o evangelho que Paulo pregava? Da graça de Deus. Tá bom, irmão? O que mais? Quarto, a graça não existe só uma porta estreita, onde você vai se esbarrando até chegar lá. A graça existe também um caminho apertado. Mateus 7,13, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta. E espaçoso o caminho que conduz à perdição, e são os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho. Irmão, qual é o caminho que você está propondo na sua igreja? Mas o que é lei? Lei é a porta estreita. E o que é graça? É a porta aberta. Ela é estreita, mas está aberta. Então, diga, lei é a porta estreita. Graça é a porta estreita, aberta. Um dia ela vai fechar. Termino aqui. Graça.
Assassinato na lei. Mateus 5:21. Ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás. Quem matar é culpado. Assassinato na lei, tira a vida. Assassinato na graça. Mateus 5:22, Jesus diz: eu trago um novo mandamento. Eu, porém, vos digo: na lei, quem matar é culpado. Na graça, quem odiar o irmão é culpado. Na lei, assassinato é tirar a vida. Na graça é... Deixa eu fazer uma pergunta. Quantos aqui, sinceramente, já teve raiva, ódio de alguém alguma vez ou é só eu? Olha o tanto de assassino aqui. E sabe por que você está vivo? Graça, irmão. Graça. Adultério na lei. Mateus 5:22. Eu, porém, vos digo. Desculpa, 5:27. Ouvistes o que foi dito aos antigos: não cometerás adultério. Adultério na lei era fazer sexo. E na graça? Fazer sexo? 5:28. Eu, porém, vos digo que aquele que desejar uma mulher, atentando no seu coração, já adulterou. Tá, irmão, o negócio complicou, o padrão aumentou. Adultério na lei é sexo, na graça é tentar, é dizer: eu lá em casa. Pensou, irmão? Já fez. Alguém disse: pastor, eu tenho uma mensagem, pecados da mente. Pastor, por que pecado da mente é pecado se não foi cometido? Porque a plateia dos nossos pecados ocultos é Deus. Você pensa, Deus vê. É simples, simples, fácil entender. Se fizéssemos um filme agora dos nossos pensamentos, qual seria o nome dele? Pior, qual seria o gênero? Você vai entender o que é pecado. Então você que fala que o Paulo Júnior bate, você que fala que o pastor Hernani bate, que o reverendo Hernani Dias Lopes, por ser presbiteriano, é legalista, né? Que o pastor Luciano, que esse jeito dele de quem não quer nada, fica batendo. Nós estamos pregando a graça de Deus, irmão. Você quer ouvir o quê? Deus tem um baú da felicidade para você, porta da esperança na bênção, 7 batidas na porta da graça, e dentro do baú tem um outro baú, dentro do baú tem outro baú, dentro tem um baúzinho russo, que você abre e está escrito: ah, te peguei, não tem nada aqui. Esse é o evangelho. As pessoas vão para a igreja esperando receber, não recebe, desvia. Não recebe, e não recebe, irmão. Paulo Júnior estava falando um negócio que eu fiquei rindo. Falou: irmão, se quiseres e me ouvires, comereis o melhor dessa terra. Amém? Quem aqui tem o melhor carro da sua cidade, levanta a mão. Quem aqui tem a melhor casa da sua cidade, levanta a mão. Quem aqui tem o melhor salário da sua cidade, levanta a mão. Então, ou vocês tudo estão em pecado, ou a Bíblia está mentindo. Tá, irmão, por favor. A gente pega as promessas para Israel e trazemos para nós como se fossem vereditos de Deus. Eu creio que nós podemos sim agir por fé, mas tem coisas muito distintas, irmãos. Precisamos reformar os nossos púlpitos, os nossos altares, as nossas mensagens. Está tudo errado, igreja. Está tudo errado. Qual é a graça ensinada hoje nas igrejas? Graça ou desgraça? Graça da desgraça é a pregação sem perdão, é a pregação de perdão sem arrependimento. Eu já disse, pedir perdão não traz perdão, arrependimento traz perdão. É o batismo sem disciplina, é a participar da ceia sem confissão, é a absolvição de pecados sem convicção, é crescimento espiritual sem discipulado, é cruz sem dor, é cristianismo sem Jesus, é evangelho sem arrependimento, é o amor sendo pregado como a única concepção da doutrina de Deus, é perdão sem a única doutrina da salvação. Graça barata é alterar a posição do crente sem afetar o conteúdo dele. Como a gente quer muitas igrejas crescendo, camarada chegou na igreja: eu preciso de mão de obra, você vai soltando ele. Ele continua o mesmo carnal de sempre, mas se afetou a posição dele e não o conteúdo. Graça barata chama pecadores a Cristo, mas não ordena que se arrependa. Quem nunca fez essa oração, vem à frente agora. Que lixo.
O camarada vem à frente, depois você vai ligar para ele. Meu filho, você aceitou? Não, eu só fui para receber uma oração. As pessoas não sabem o que elas estão fazendo mais na igreja. Irmãos, nós mudamos tão drasticamente as nossas mensagens, que até o mundo percebeu. Graça barata é perdão, como a única doutrina de salvação. Como? É alterar posição, sem afetar conteúdo. Graça barata chama pecadores a Cristo, mas não ordena que se arrependam. É confundir amor de Deus com tolerância de Deus. Deus ama, mas não tolera. É viver no pecado e usar o amor e a graça como base dessa doutrina. Bonhoeffer disse: a tendência de baratear a graça tem levado sua destruição até o coração do cristianismo. Paulo diz, Romanos 6:1, permanecermos no pecado, para que seja a graça mais abundante. Responda aí os irmãos: de modo nenhum viveremos em pecado, se para esse morremos. 5:21, a graça reina por meio da justiça. Romanos 5:21. A graça barata, irmão, está se tornando rapidamente a propaganda mais popular no desfile do evangelicalismo, que eu chamei aqui nessa manhã carinhosamente de religião de Caim. Não é o verdadeiro culto a Deus. Vamos ficar em pé. Leve isso para o seu coração, estude, mas antes eu quero ter um momento, alguns minutinhos, nós orarmos, nos arrependermos, se faltamos com o zelo do que é verdadeiro ao Senhor. E olha, o dia que eu preguei na minha igreja, eu disse, irmãos, eu como pastor vou mudar muito aqui, comprometo e prometo aos irmãos. Eu me comprometi a entender isso. Durante 5 minutos, eu quero que você levante as suas mãos. Johnny. Ore um pouco. Se comprometa a algo mais profundo com Deus. Irmãos, não desperdice seu púlpito. Não desperdice o seu sermão. Charles Haddon Spurgeon dizia que sermão é você pregar para pessoas desesperadas como uma pessoa desesperada. É você pregar como se fosse o último sermão da sua vida. Levante a sua mão e chore e ore um pouco. Fale um pouco com o Senhor aí. Fale um pouco com o Senhor aí. Se comprometa a algo mais profundo na sua comunidade. Não queira ir você e sua igreja para o inferno. Fale com Deus. Fale com Deus. Oh Espírito Santo. Oh Espírito Santo. Nós não queremos pregar a palavra do Senhor de qualquer maneira. Nós não queremos, Senhor, interpretar a Bíblia ao nosso bel prazer, trazendo pseudos revelações. Nós não queremos ser nojentos com o ofício da pregação. Oh Senhor. Oh Senhor. Queremos que o Senhor seja o centro do culto.